Fala, galera do Corujão Vascaíno, chegando mais uma vez com aquele nosso vídeo noturno, trazendo todas aquelas informações do Vasco da Gama. Bom, a notícia do dia hoje foi o sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil. O Vasco aí na semifinal para enfrentar o Fluminense nos dias 10 e 14 do 12, só em dezembro. Então, dia 10 é uma quarta-feira, o jogo provavelmente será à noite. E no dia 14 é um domingo. O Campeonato Brasileiro já terminou nessa época. Então, será o jogo das 4 horas da tarde. E os mandos ficaram da seguinte forma. Ida, o Vasco é o mandante. Então, o Vasco tem a possibilidade de jogar em São Januário. E o jogo da volta, com certeza, será no Maracanã, contra o Fluminense. A outra semifinal ficou Cruzeiro e Corinthians, o Cruzeiro jogando a primeira em casa, em Belo Horizonte, e decidindo fora contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena. A grande questão aí é o seguinte, meus amigos, o Admar, hoje, ao final do sorteio, deu entrevista lá, nós já vamos trazer daqui a pouco alguns pontos que ele falou, dizendo que a grande maioria da torcida quer que o Vasco jogue em São Januário. Eu não sei se realmente a grande maioria da torcida quer que o Vasco jogue em São Januário. Eu vou dizer por mim. Eu acho que é jogo para Maracanã. Por um grande motivo. Questão financeira. Eu acho que o Vasco tem que voltar a se acostumar a jogar no Maracanã. O Vasco sempre jogou os grandes jogos no Maracanã. De uns anos para cá, principalmente depois, né, da concessão doada pelo governo do estado para o Flamengo e o Fluminense, o Vasco teve dificuldades em jogar lá. Mas nós acabamos de sair de um clássico contra o Fluminense, onde nós ganhamos de 2-0 no Maracanã. Para mim, é jogo no Maracanã. Ano passado, na semifinal da Copa do Brasil, não, tem que levar para São Januário, porque São Januário a gente leva vantagem, não sei o que lá. Porra, perdemos para o Atlético Mineiro. Empatamos, né? O jogo, perdemos, nem lembro. Acho que foi empate, né? Foi empate 1-1. Gol do Hulk. E perdemos a classificação. Então, gente, eu acho o seguinte, o Vasco está precisando de dinheiro. Muita grana. Enquanto em São Januário a gente vai colocar lá 20 mil pessoas, no Maracanã a gente tem a chance de colocar quase 4 vezes mais. Além de contemplar mais torcedores do Vasco da Gama, porra, é uma renda 4 vezes maior. Se em São Januário a gente vai faturar em torno de 1 milhão e pouco, porra, no Maracanã a gente vai faturar quase 5 milhões. Eu acho que é um dinheiro que não se pode deixar de ganhar. Ah, Dib, mas tem o lado esportivo. Pelo amor de Deus, gente. Nós temos que ter capacidade de ganhar no Maracanã. Nossa torcida provou que enche lá o nosso espaço, empurra, fez uma festa linda. Então não tem por que não jogar no Maracanã. Então eu sou a favor dos jogos no Maracanã. E já foi sorteado o mando de campo também da final. Se o Vasco passa pelo Fluminense, a grande final é no Maracanã. Primeiro mando é fora, seja contra Corinthians ou Cruzeiro, e a decisão é em casa. É outro jogo para Maracanã. O regulamento da Copa do Brasil permite que o Vasco jogue a final e as semifinais em São Januário. O regulamento não restringe a utilização de São Januário, mas para mim é jogo de Maracanã. Eu sei que tem gente que não vai concordar comigo, mas faz parte do jogo. Né? O Admar falou no final do sorteio, né? O Verrete também falou, e eu queria trazer alguns pontos aqui, rapidamente, do que foi dito. O primeiro está em relação a essa mensagem que nós trouxemos há uma semana atrás, colocamos lá no X, comentamos aqui no canal, que o Vasco já estava em conversas com os empresários do Puma, buscando uma renovação de contrato. O contrato do Puma vai até o final desse ano.
E o Vasco tem interesse, sim, em renovar com o Puma Rodrigues. O Puma também tem interesse de ficar, principalmente agora que ele está numa boa fase, está tendo mais chances, vai continuar tendo chances. E para ele estar no futebol como o do Brasil, em evidência, num time grande, disputando aí uma final importante, o Vasco subindo de produção no Campeonato Brasileiro, ele que tem muita chance de ir para a Copa do Mundo, ele vê com bons olhos, né? E hoje, né, conforme a gente colocou na nossa capa aí do vídeo, né, o nosso diretor executivo, o Admar Lopes, que eu vejo muita gente nas redes sociais aí elogiando pra caramba o Admar, que o Admar mudou o patamar do Vasco nessa janela, né? Estão dando os créditos todos para o Admar. Eu não sei se é muito bem por aí, não, né? As informações que eu tenho que nem tudo ou nem todos os jogadores vieram através do Admar, mas está valendo, né? Então eu separei aqui alguns trechos, né? Já agradecendo a galera aí do BTB Esportes, né? Dando os créditos aí para a galera do BTB Esportes. E eu vou colocar aqui esse trecho e depois tem mais uma outra pergunta aí. Se você não viu, se liga aí agora. Em relação ao Puma, há conversas para renovar, há uma oferta, há discussões, vamos ver se nas próximas semanas há alguma novidade. Rapidinho. O Fernando Diniz está para renovar com o Vasco, né? Teve conversa. Eu queria que você falasse um pouco se realmente vai acontecer, se o vínculo vai ser estendido com o treinador. Eu espero que sim. A nossa ideia é seguir muito tempo com o técnico, estamos muito contentes, trabalhamos muito bem todos em conjunto. Ele tem sido parte fundamental, se não a principal, desta elevação do nível e das performances recentes do time, por isso eu espero que o Fernando Diniz fique muitos anos no Vasco. Muito bem. Então o Admar aí confirmando que há conversas com o Puma Rodrigues, como volto a dizer aqui, informação que a gente trouxe aqui no canal há uma semana atrás, e fala também de renovação de contrato do Fernando Diniz. O contrato do Fernando Diniz vai até o final do ano que vem, final de 2026. Eu, sinceramente, acho um pouco precipitado já falar em renovação de Fernando Diniz. Porque Fernando Diniz tem feito um bom trabalho? É verdade que sim. Mas eu, antes, inclusive, da contratação do Fernando Diniz, eu comentei aqui que eu acho que é um dos técnicos que tem muito prazo de validade. Fernando Diniz, o seu Roger Machado, né, são técnicos que, para mim, têm prazo de validade. Eu aguardaria um pouco mais para ver como é que vai andar essa carruagem aí do Fernando Diniz. Até porque tem muito tempo. O caso do Puma é um caso mais urgente, porque o contrato termina no final desse ano, ele já poderia até assinar um pré-contrato, né? Não assinou com ninguém. Agora o Diniz não, tem contrato até o final do ano que vem. Tem tempo pra caramba, né? E logo depois, o Verratti, né, falou também com a imprensa. Vamos ouvir aqui rapidamente. Boa tarde, Verratti. Como está sendo lidar nesse momento com o banco de reservas? Um momento novo, né, no Vasco, quando você sempre foi titular, capitão da equipe, e agora a equipe teve boas sequências de vitória com você no banco. Como lidar com isso? Como você está lidando com isso? Normal, faz parte do meu trabalho, do futebol. O anormal é jogar todo jogo, né? Como eu vinha fazendo. Mas o normal é isso. São decisões que o treinador toma, tem que respeitar. E a gente tem que somar do jeito que seja, né? Sempre falo, o mais importante é que o Vasco ganhe. Se o Vasco ganha, todo mundo está feliz. E é isso, faz parte do meu trabalho, né? Bom, tá aí o depoimento do Verratti, quando perguntado como é que ele está lidando com essa questão do banco de reserva. Nitidamente a gente percebe que ele está desconfortável, né? Mas o Verratti é um cara experiente. Ele sabe que não é o momento de polemizar em relação a isso, né? Nós estamos aí numa reta final de temporada. O Vasco disputando uma semifinal num campeonato importante, podendo ser campeão. Ele, mais do que qualquer um, quer ser campeão, porque ele roeu o osso, agora ele quer comer o filé mignon, né? Então ele sabe a hora de dar uma recuada, não polemizar. O Diniz sabe valorizar isso também. Em todas as entrevistas tem falado da importância do Verratti,
que ele continua sendo capitão do Vasco. O fato do Vasco levar ele para esse sorteio da Copa do Brasil, poderia ter escolhido qualquer outro jogador, poderia ter levado o Coutinho, o Ryan. O fato de levar o Verratti é também uma demonstração de valorização do atleta, de mostrar de como ele é importante, né? Então o Vasco tem procurado tratar isso da melhor forma. O fato é que o time está rendendo mais sem o Verratti, né? E ele sabe disso, né? Ele no fundo sabe disso. Claro que o jogador quer estar em campo, o jogador quer fazer gol, no caso dele é um artilheiro, né? Eu acho que o Diniz vai saber conduzir isso, vai saber ir colocando ele no time aos poucos, como colocou ele um pouco contra o Fluminense, né? Talvez se não fosse um peso do nome Verratti, ele não teria nem entrado, né? Então acho que o Diniz vai saber conduzir isso. Agora, ano que vem, continuando o Verratti na reserva, aí é outra história. Início de temporada, aí eu não sei como é que ele vai lidar com isso. Nós vamos ter que aguardar. Antes de terminar esse vídeo aqui, ontem no final da noite, saiu a notícia que, em relação àquele problema sério que teve lá no Ninho do Urubu, onde 10 meninos da base acabaram falecendo num incêndio há anos atrás. A justiça brasileira, você sabe como é, né? Lenta, lenta, lenta. Vão empurrando com a barriga o quanto pode. Ontem saiu a sentença final e foram absolvidos todos que eram réus da diretoria, né? Ou seja, do staff do Flamengo, né? Ninguém foi punido. E eu vi esse post aqui hoje, feito por um rapaz que eu não conheço, e que eu achei muito perfeito, tal do Rodrigo Mondego. E ele diz assim: se uma creche pegasse fogo por culpa de donos milionários que economizaram na segurança e crianças morressem, o país inteiro pediria punição. Mas quando 10 meninos morreram queimados no Ninho do Urubu, os responsáveis foram absolvidos. No Brasil, até a indignação tem camisa. Muito bem colocado. Lamentável que a justiça brasileira tenha tomado esse tipo de decisão. É algo que deve caber recurso, mas a gente sabe também como é que funcionam esses recursos, né? Vão longe, vão anos e anos e anos para serem julgados aí, e normalmente não dá em nada. Meus amigos, se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no Corujão, vire membro, para qualquer hora você estar comigo aqui na minha bancada, participando da nossa live. Segue a gente no Instagram, Corujão Vascaíno, e lá no X, @Corujão Vascaíno. Um abraço e até a próxima.